dia, pessoal! Bom dia, eu acordei. Olha que lindo que eu acordei, lindo. Tô aqui com esse bebê no colo, que não quer sair do colo. Tava tentando limpar a casa, consegui limpar a cozinha até agora, a lavanderia e um espacinho que eu tenho aqui na minha sala. Mas cheguei na sala, o neném começou a reclamar, porque eu quero colo, mãe, eu quero colo. Mas eu consegui buscar uma encomenda, algo que eu comprei, eu tava querendo muito, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, meu devocional da mulher real. Gente, eu tava muito ansiosa, na expectativa de chegar logo, porque eu comprei no lançamento. Aí eu tava esperando, então vem com uma dedicatória. Peraí, vou colocar o Azaf ali do lado e eu já mostro pra vocês. Será que eu vou ficar aqui? Não vou, não vou. E agora, será que eu fico aqui pra minha mãe mostrar pra vocês a dedicatória que veio? Não sei se eu quero. Vamos ver, né? Aguardar. Então, chegou. Veio com uma dedicatória. Eu tava esperando muito por isso. Porque a gente tem que se cuidar, né? É o que a gente tava falando. Aí aqui tem as instruções. Tô vendo com vocês a primeira vez aqui, hein? As coisas. Ai, gente, eu tô muito na expectativa e viver algo sobrenatural nesses dias. Serão 21 dias de devocional. Glória a Deus. O Azaf dormiu. Eu vou terminar de arrumar a casa. Ó, quem acordou aqui e vai ficar vendo a mãe lavar louça. A mãe vai lavar louça agora. E ele vai ficar me observando, porque é assim que a mãe consegue fazer um serviço de casa, né? Eu vou lavar louça e eu quero ir conversando enquanto isso, né? Enquanto eu converso. Que é uma coisa que eu tava pensando esses dias, né? Porque eu tenho vergonha de gravar esses vídeos, de fazer essas coisas que eu tô fazendo, sabe? Eu ainda fico com muita vergonha. Mas era algo que tava me incomodando, porque qual que é o propósito disso? Olha que suada que eu tô. Já cedo. O propósito disso tudo é inspirar outras mães a ver que a vida é difícil, não é fácil, né? Vida de mãe não é fácil, gente, porque a gente se priva de sono, a gente muitas vezes come depois, ou por último. Graças a Deus, eu tenho meu marido, ele me ajuda muito e às vezes ele que come depois. Mas a maioria das vezes a gente come depois. A gente deixa todo mundo comer, depois que todo mundo comer, a gente come. E eu tinha muita vergonha. Então, tipo assim, eu quero inspirar outras mulheres e compartilhar a minha vida e falar assim, nem tudo é um mar de rosas, mas dá certo. Que quando nós colocamos Deus na frente, Ele nos fortalece, nos capacita. Você acha que eu também não tenho meus dias que eu dá vontade de chorar, largar tudo pro alto e falar não quero mais nada? Tem dias que a gente tá assim, mas sempre Deus vem e nos fortalece, nos traz alguém para trazer uma palavra de consolo, para dizer que nós não estamos sozinhas. E eu quero mostrar para vocês que vocês não estão sozinhas nessa jornada, que nós estamos juntos nessa caminhada, né? E mostrar que é possível, sim, e que a família é um bem precioso na nossa vida. Os filhos são algo maravilhoso na nossa vida. Cuidar da casa é lindo. É um altar também para o Senhor. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Nem todos os dias eu consigo fazer o que eu quero na hora de limpar a casa. Mas tá tudo bem. Eu não posso me prender a isso. Eu não posso definir minha vida no dia que eu não consigo cuidar da minha casa. Tem dia que eu não consigo lavar a louça. Tudo bem. Não conseguir lavar a louça na hora que a gente quer, depois lava. Mas é importante, são nossos filhos, são nosso marido, nossa casa, as pessoas que estão à nossa volta. Nem sempre a gente vai dar conta de tudo, mas isso também não dá legalidade
pra gente desleixar e falar assim, não vou fazer mais nada agora, porque agora eu não consigo, né? Porque às vezes a gente quer arranjar uma desculpa pra não fazer também, né? Mas nos fortalecer, mas não nos cobrar tanto a ponto de não viver, de deixar de lado estar com momentos com nossa família, com nossos filhos, momento com o marido, por causa de uma louça, por causa de uma cama desarrumada que não arrumou na hora que a gente queria. Então, quando eu comecei a ter esse desejo, a despertar esse algo que nasceu no meu coração de compartilhar minha rotina para abençoar outras vidas. No começo eu relutei, pensei muito, porque faz tempo que eu tenho esse desejo, mas eu tinha vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vão rir de mim? Mas eu tenho que fazer, porque Deus quer me enviar para falar a palavra dele. Eu quero ser instrumento nas mãos dele, para que outras mulheres vejam a beleza no lar. Porque hoje em dia tá tudo invertido. Tá tudo invertido, os valores. Estar em casa não é bonito mais. Cuidar dos filhos, hoje em dia as pessoas estão querendo cada vez ter menos filhos, não ter filhos. E tudo bem, cada um tem a sua vontade, mas é maravilhoso ter filho e estão perdendo essa essência, estão perdendo momentos maravilhosos em família, por causa que uma sociedade começou a falar que não ter filho, que não é legal ter marido, que não é legal. Eu gosto muito de ter marido. Você acha esperar ele chegar, conversar, compartilhar minha vida com ele, momentos felizes, momentos tristes também, porque isso faz parte da vida. Não é só momentos bons, e às vezes a gente tá correndo dos momentos ruins porque a gente não quer viver, a gente tá correndo desses momentos, a gente não quer viver coisa ruim, a gente não quer viver parte triste da vida, então a gente como que se bloqueia, porque daí, mas é melhor não ter marido, melhor não casar, porque vai dar, por causa da responsabilidade, não, aí depois tem briga, faz parte da vida. Agora, isso nos faz crescer, nos faz fortalecer, e não tô falando de brigas abusivas, não tô falando de coisas abusivas. Desavença no dia a dia acontece, são pessoas diferentes. Então, eu gostaria de falar isso pra vocês. Eu relutei muito, sabe? Não vou fazer, não vou fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer, quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, não assista. Eu sei que eu vou edificar alguém, eu vou fortalecer alguém, eu vou ajudar alguém. Se for uma pessoa, já tá ótimo. E dizer que, mães, nós não estamos sozinhas, nós temos uma outra. Nós temos... meu filho aqui, ó. Tá fazendo carrinho. Eu também assistindo Lava Louça. Então, nós vamos passar perrengue juntas. Mesmas coisas, às vezes a maioria das coisas que acontece aqui, acontece aí também. Só muda o endereço, mas as coisas são as mesmas, assim. Os filhos ficam doentes, quando a gente menos espera, a gente não dorme, a gente não consegue se organizar, não consegue fazer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, e tá tudo bem. Que não tá tudo bem a gente desistir. Nós não podemos desistir de seguir a vida, de viver os planos que Deus tem pra nós, a plenitude que Ele tem para nossas vidas, viver os propósitos do Senhor na nossa casa, na nossa família, nos posicionar como mulheres de Deus dentro dos nossos lares, mulheres que oram, mulheres que não desistem da casa, que não desistem da família, que clamam, que jejuam pelos seus familiares, que jejuam pela sua família e tem intimidade com Deus e é usada por Deus. É isso que nós não podemos desistir. Não tá tudo bem se a gente desistir. Não tá tudo bem. Nossa! Não tá tudo bem se a gente deixa de fazer algo pra Deus, colocando como se os filhos fossem empecilhos. Eu não consigo mais ir à igreja por causa do meu filho. Não. Seu filho é uma bênção. Foi um presente de Deus pra você. Então não deixa de estar nos cultos, não deixa de servir ao Senhor na medida que você consegue, mas se esforce também. Porque às vezes a gente usa isso como desculpa e tá tudo bem e relaxa, e não vai mais, não faz mais. Não, os filhos são herança do Senhor. A Radassa, depois que eu fiquei 40 dias em casa, de resguardo, deu 40 dias, tava doido pra voltar pra igreja. Desde pequenininha, dentro da igreja, o Azaf também, desde pequeno, tá lá, a gente tá lá, vai nos cultos, vai na igreja.
E eles amam estar ali, acostumado. E tem gente reclamando ali já. Eu vou salvar o meu filho, depois a gente volta a conversar. Sei de ficar assistindo minha mãe. Ah! Pronto, voltei. Dei um brinquedinho pra ele brincar. Que mordendo o brinquedinho, não sei até quando. Vamos ver se eu consigo tornar de lavar a louça. Mas voltando, é isso. Não deixa de fazer as coisas pra Deus, de fazer o seu chamado, teu ministério. Cuidar da tua casa, que também é um ministério, que é o nosso primeiro chamado, nosso primeiro ministério. É cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, que foi algo que Deus nos entregou, nos deu. É uma herança do Senhor que nos entregou os nossos filhos. Então não deixa. Mas não deixa de estar em comunhão na igreja. Sei que às vezes os filhos ficam doentes e faz parte também. Nós temos que cuidar deles. Mas não deixa que a bênção vire um empecilho para você não fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu quero compartilhar a minha vida, como já falei. Compartilhar minha rotina. Mostrar que cuidar de casa dá trabalho, mas é gostoso. Eu gosto de cuidar da minha casa, de ter essa satisfação de chegar e ver tudo arrumado, de fazer janta, eu gosto de cozinhar. Então é isso. Eu acho que a gente já cansou de novo. Hoje é dia de ensaio. Tô aqui na igreja e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso ensaio. Acabei de ligar a mesa de som. Então a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente acaba aprendendo. Eu só sei ligar também e desligar. Andar com a arca, quando vai andar com a arca, acontece o fatídico de usar a arca, dá uma meio que uma. Vai cair, usar, fala, opa, deixa comigo, e morre. O que eu não tinha prestado atenção até agora é que Uzá era filho de Abimeleque. De Abinadab, perdão, tô falando Abimeleque, desculpa, mas é Abinadab. A arca falou, olha, eu falei hoje de tarde, certo? E agora. Ela ainda falou assim, foi na casa de quem? Eu falei, Abimeleque. Mas ficou 20 anos com o Abimeleque, aí Uzá vai lá, vai Abinadab, Abimeleque, Abi. Tava na casa do Abi, e aí ele vai tentar, com um ato até de tipo assim, não vou deixar a arca cair, né? Ele não jogou a arca no chão. Ele falou assim, vou, e morre. E Uzá era filho de Abinadab. Então você pensa comigo, se ficou 20 anos na casa dele, ele ficou 20 anos ali vendo a arca. E todo mundo sabia que se tocasse de qualquer jeito na arca ali, parecia. Você imagina talvez a reverência, o respeito que ele passou tendo ali por 20 anos sabendo que a arca está na casa dele. Só que 20 anos pode ser tempo suficiente para que a gente se acostume com as coisas e que a gente confunda o conhecimento, a intimidade com reverência, seriedade, temor e santidade. Por que eu falo isso? Porque, cara, Uzá sabia que se relasse na arca ia morrer. Ele sabia. Só que talvez pelo fato, e aí a especulação, não é no texto não está escrito isso especificamente, mas talvez pelo fato de ter 20 anos já com a arca, talvez Uzá falou, não, só vou segurar daqui, e aí... E o que acontece? Uzá morre. De todas as vezes que a gente vai fazer as coisas do Senhor, de qualquer maneira, traz morte. Se você pegar a Bíblia inteira lá, você vai ver que tem 1 milhão de exemplos, e eu posso até falar alguns aqui que eu lembro de cabeça. Ananias e Safira, eu lembro que eles mentem, morrem na hora. Ofni e Finéias também estavam, por zelo, eles são atravessados por uma lança e eles morrem. Cara, a Bíblia vai falar de um monte de gente, um monte de coisa que aconteceu, que assim, ó, fez de qualquer jeito, fez sem reverência, sem temor. Mas o que me pegou? Os 20 anos na casa do Abi. Porque 20 anos é tempo suficiente que qualquer um falaria, velho, não, o cara sabe. Você não vai falar 20 anos, tá 20 anos com o negócio. Não, peraí, não é 2 dias, não foi de hoje. Você tá 20 anos fazendo isso. Isso começa a me pegar com tempo de casa, tempo de igreja, tempo de conversão. Porque às vezes a gente já tá aqui na igreja, pô, 20 anos, né? Eu tenho 32, tem 32, mano? Tenho 32.
E de convertido, que eu me lembro, pelo menos, que eu falar assim, não, aqui eu falei, beleza, Jesus, eu não parece que eu cresci na igreja. Cresci na igreja. Mas o dia que eu tive consciência de um relacionamento com Jesus, de falar assim, ó, eu acho que eu... Porque a fase de criança vai passando, quando você cresce, acostuma com o ambiente, você leva tudo na brincadeira, às vezes você nem entende direito, você tá fazendo, tava tocando já no altar, tava fazendo as coisas, mas não tinha noção ainda do que é um relacionamento com Jesus. Tava fazendo porque, cara, cresci aqui, na minha casa, eu sempre falei, Deus te amo, Deus... mas nunca entendi. Então vamos considerar aí que com meus 15, 16, 17 anos, foi quando minha ficha bateu e eu falei, pera, velho, Jesus não é isso que eu tô achando que é, não. Então vamos colocar aí que sejam 15 anos de convertido. E nesses meus 15 anos eu posso acontecer assim como o Zá, que cresceu vem da harpa. E que fosse 20 dias, que viu a harpa, e aí às vezes por achar que não, até por achar que vai cuidar. Olha que engraçado. O Zá não colocou a mão para derrubar a harpa. O Zá não fez assim, ó, vamos derrubar esse negócio aqui. O Zá talvez falou assim, no reflexo ou na inocência, talvez. Vamos colocar aqui na inocência. Foi lá e tocou na harpa que não podia. E olha que loucura. Era preferível que caísse ao chão do que alguém tocar indevidamente. E às vezes nós aqui, ó. Cara, faz tempo que eu faço isso, não sei, eu conheço. Eu já não. Sou velho de casa, sou velho de igreja. Só de ver onde dá tem 200 anos. Só da minha vida convertida tem 1 milhão de anos. Às vezes a gente vai fazendo. E aí às vezes a gente quer pegar na presença do Senhor. Não é nem pra derrubar. Às vezes você não tá no altar nem pra falar assim, hoje eu vou fazer dar errado esse negócio. Não. Às vezes a gente pode estar conduzindo a presença do Senhor. Mas se a gente fizer isso de maneira indevida, até mesmo por reflexo, inconsciente, assim, tipo, eu vou fazer aqui, deixa eu fazer do meu jeito, eu tenho uma... O que tá acontecendo muito hoje em dia, cara, infelizmente, entrou uma parada muito técnica nas igrejas, entrou uma parada muito de... que faz, às vezes faz até sentido, o conhecimento, a estratégia, a parede preta, as luzes, o som, o PA quando está projetado, não sei quantos graus para frente, e a fumaça tem que subir para que a luz, não sei o que lá, e a luz vermelha causa a sensação de não sei o que, a luz azul. Existem muitas técnicas acontecendo, às vezes é técnicas vocais, às vezes é técnicas de piano, às vezes até mesmo técnicas de música, e que a gente começa a achar que, tipo assim, não, se eu fizer... Aqui não, aqui a presença vem. Deus não é um Deus que tá numa forma, numa caixinha. Cara, hoje ele se manifesta de um jeito, amanhã não. O que a gente faz no culto de manhã não adianta a gente repetir no culto à noite, que não vai dar certo. Agora que a gente vê cair num culto, e o cara é pra hoje, é igual o maná. O maná que caiu agora na tenda, velho, não é pra guardar. E sabe o que acontecia com quem guardava o maná? Tinha pior, pedia. Então você imagina as pessoas andando no arraial assim, ó. Aquele cheiro ruim, mas aonde que é? Não dava pra saber, porque estava dentro das tendas. Muitas vezes tá saindo um cheiro ruim e as pessoas estão andando por nós e não sabem nem o que tá acontecendo. Porque tá... E detalhe, isso tudo que eu tô falando não é pecado, não é adultério, não é fornicação, não é pornografia, não é feitiçaria. Não. Eu estou falando de fazer as coisas de maneira indevida. Guardar o maná era fazer de maneira indevida. Usar tocou de maneira indevida. Não era pecado. Não. É fazer as coisas do Senhor, de qualquer jeito. Que nós possamos ter esse temor no nosso coração. Que quando a gente chega nesse altar, não só aqui, porque não adianta também fingir que aqui... chegou aqui, agora eu sou crente, passou da porta ali, agora... Quando a gente for fazer as coisas do Senhor, tudo que a gente vai fazer, seja uma conversa com um amigo, seja o nosso trabalho, seja a nossa conduta no dia a dia, seja a conduta com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, não importa. Eu não consegui gravar o ensaio. Meu celular encheu a memória. Eu fiquei tão triste, não consegui terminar de gravar. Mas eu gravei a melhor parte, que foi a ministração do meu marido. Espero que você seja edificado com essa palavra. Mostrei um pouco do meu dia. Se você gostou, curta, compartilhe, comenta aqui pra mim o que vocês querem ver também. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.